você mergulha no conhecimento da palavra de Deus, você começa a entender que há coisas que na hora de você ler, você não compreende, não só porque não tem o discernimento do Espírito, mas porque falta conhecimento mesmo. O povo sofre porque falta conhecimento. A sabedoria Deus dá, conhecimento você tem que buscar, né, Sônia? Eu comecei a estudar esse salmo de detalhe, e comecei a entender coisas que eu não tinha me ligado, irmão. Com bom e suave é que os irmãos vêm em reunião, até está tudo tranquilo. Davi está falando de algo que é imprescindível num grupo, especialmente na igreja, porque quando nós somos chamados para servir a Deus, nós não somos chamados apenas para adorar a Deus em espírito e verdade, no teu quarto, conforme Mateus 6 fala, mas para que nós comecemos a aprender a viver como corpo, como congregação, como igreja, a qual as portas do inferno não prevalecem. Você sozinho é presa fácil, agora dois juntos já é cordão de 3 dobras, já está fortalecido no Espírito, e as portas do inferno não prevalecem. Esse é o maior desafio da humanidade, entender o que significa a igreja viva do Senhor, porque nessa história milenária que temos da igreja de Cristo, através de movimentos religiosos, o Evangelho se perdeu, se diluiu em muitas denominações através de seus dogmas, e as pessoas acabaram esfriando na fé. Portanto, é difícil hoje você sentir prazer naquilo que deveria ser para Deus e não para o homem. Ou seja, quando você vai numa tenda, vai servir alguém, como o pastor Rodrigo ilustrava aqui, homens que têm um poder aquisitivo alto, estavam ali servindo não ao homem, a Deus. A Deus que eles estavam servindo. Esse é um princípio que mantém o cordão unido. 3 pessoas diferentes, faixas etárias diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, mas o mesmo alvo. Estamos servindo o cordão porque estamos servindo a Deus através desse projeto. Então, quando você entende que a comunidade cristã da fé é uma oportunidade para vocês serem corpo, serem igreja, aí vocês vão começar a mergulhar na compreensão e na revelação desse salmo que Davi falou há muito tempo atrás. Quão bom e suave é que estejamos em comunhão. E esses sinais que Deus mostra, inclusive que precedia, Deus mandou para de cantar e chama o pastor. Eu sou obediente, amor, porque a obediência é condição sine qua non para que nós comecemos a entrar nesse mistério. Para que nós deixemos de ser homens e mulheres naturais e passamos a ser seres espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem não com o psique, mas é pelo Espírito. O psique dá uma mãozinha para tu compreender o mistério. Então o mundo espiritual é algo que está oculto a uma igreja apostatada. Está oculto a uma igreja que vive em contenda. Esse poder está oculto à religiosidade que impede de que essas escamas caiam e você consiga sentir esse amor genuíno que eu senti aqui hoje quando eu louvava. Eu não precisei chamar ninguém para se abraçar, foi genuíno, foi verdadeiro. Comoveu até a gente que estava louvando aqui, me engasguei enquanto cantava, porque eu entendi que era o Espírito Santo agindo através desses corações. E metaforicamente, quando Davi fala nesse salmo, que naquele tempo o sacerdócio era feito através da unção do derramar de óleo, hoje como é um serviço, é pela imposição de mãos, mas acho tão interessante quando ele fala aqui, irmãos, a comparação, a metáfora que ele usa é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, aquele óleo maravilhoso que derramado sobre a cabeça escorria, e ele compara a um monte. Por que ele está comparando esse monte? Tudo bem, o óleo a gente entende que ele representa o Espírito Santo, mas com o orvalho, aí começa o mistério, aleluia. O Espírito Santo, quando ele se derrama sobre a vida de alguém, ele começa a sinais pequeninos. Eu aprendi com alguém lá em São Paulo. Observe o mover de Deus na tua vida por pequenos sinais. Não vem com chuva, não vem com temporal. É como Elias na caverna. Não te preocupa que não vai ser com trovão, com relâmpago. É na suavidade, para que você discirna o mover de Deus na tua vida, que passa oculto à humanidade. O que Deus tem para a igreja é algo especial, é algo grande, porém oculto para aqueles que estão lá fora. E quando eles falam que estão lá fora, não porque não participem de uma denominação, mas porque estão alheios a essa verdade que liberta, que transforma e que salva. É como o orvalho no monte do irmão. O orvalho, ele começa a cair naquele topo lá onde fica uma camada de neve, especialmente no inverno, e começa a derreter, irmãos. Aquele orvalho cai, forma gelo, que é frio, é alto. Ele começa a derreter e aquele derretimento ele começa a irrigar as partes mais baixas, onde começa a nascente de Jordão. Jordão quer dizer rio que desce. E vai desaguar no rio Mar Morto. Então ele está descendo uma terra árida, uma terra seca.
E aquela umidade, aquela água faz brotar nascentes, encher rio, no caso do Jordão e outros afluentes que tem ali próximos, desagam no Mar Morto. Jordão, o próprio rio de Jesus foi batizado, não precisa falar. Ou seja, Jordão recebe do irmão e entrega no Mar Morto. O Mar Morto só recebe, vai vir na revelação o mistério. Só recebe, não dá nada para ninguém. Ele só acolhe, mas não despeja. Se entulha de sal, tem 10 vezes mais sal que qualquer oceano. E vai morrendo. Porque ele não compartilha, ele não comunga do mesmo propósito que o irmão, que até o Monte Sião ele consegue irrigar, que são montes um pouco mais baixos do que ele. E vai derramando orvalho, e aquele orvalho vai tornando aquela terra que é árida em terra fértil. Especialmente depois que derretem as neves, eu estava observando que coisa muito linda, a pesca é abundante, a agricultura também, porque o rio transborda na cheia, alaga todo o país, toda aquela terra, toda aquela geografia fica revestida de abundância. Por quê? Porque alguém recebeu e compartilhou. E é essa a comparação que Davi faz. Quão bom e suave é que nós estejamos em comunhão com os irmãos, recebendo de Deus e compartilhando com os outros. E aí Deus me falava profundamente quando eu meditava nessa palavra em relação ao pastor Rodrigo Silva, que é alguém que Deus separa, assim como separou a mim juntamente com o Salvador e com o André. Não temos a prerrogativa de nada além de vocês, porque Deus quer que nós nos exortemos. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Deus quer que nós façamos o Evangelho, pratiquemos o Evangelho juntos, né? Ninguém aqui é mais do que ninguém. Mas Deus escolhe pontualmente alguém, vai capacitando, vai instrumentalizando para que, como irmão, ele passe a compartilhar deste óleo, ele passe a compartilhar desta água viva, para aqueles que não têm ainda a compreensão do que é viver em Cristo nessa terra. Para aqueles que ainda não têm compreensão do que é viver como grupo, sem ser religioso, mas ser cristão. Que não tem compreensão do que realmente é repartir, é compartilhar, sem que aquilo torne-se um prejuízo para ele, mas o prazer de dar, porque ele vai perceber que dando ele vai automaticamente receber. Aliás, aquele hino que nós gravamos juntos com a participação dos pastores, né? Quando você dá, você recebe. Dos teus problemas Deus está cuidando. Ajude aquele que está precisando. É o propósito da tenda, é o propósito das reuniões do cordão, é o propósito dos cultos semanais que tem aqui nessa igreja, para que essa palavra alcance mais pessoas fiquem dessa verdade, mais pessoas que estão áridas, que estão desérticas, possam se encher dessa consciência que transforma e que renova. E aí, mano, deixa de ser escritura e passa a ser verbo encarnado. Os milagres começam a se manifestar. Porque é assim que eu tenho vivido os últimos 14 anos da minha vida. Quando eu larguei a música secular e eu para púlpito pregar, cadê o martelo, cadê o prego? Vocês estão tudo doidos, irmão. Quem que sou eu para pregar aí? O negócio é cantar e fazer show, me deixa fazer televisão, me deixa em paz no Gugu, no Raul Gil. Eu quero ficar nisso aqui. Deus operou um outro querer, um outro efetuar através da dor. Por isso que você está passando nessa opressão que você está vivendo hoje. E vai ficar pior, irmãos. Já falei da outra vez que eu estive aqui, vai piorar. Jesus está voltando, Ele quer uma igreja remida, lavada. E se você não passar por esse processo de dor, não tem como a tua consciência ser aguçada nessa compreensão. Está tudo tranquilo, está tudo bem. O time que está ganhando não se mexe. Ele vai fazer você sofrer pênalti. Vai para a prorrogação e vai perder. Porque Ele quer que você participe como corpo de coisas grandes que Ele quer fazer na tua vida ainda. Como o irmão falou aqui hoje. Deus fala direto isso comigo. Quando Ele fala, eu tenho coisas grandes para ti, mas porém tu tens que aperfeiçoar tal coisa. Ali começa o conserto. Essa intimidade Deus está disponibilizando para toda a igreja. Então, quando você começa a entender toda essa metáfora usada por Davi para explicar a natureza dessa comunhão que Deus espera de cada um de nós, como sacerdotes que cada um de nós é, você é pastor da tua família, não importando o cargo eclesiástico que você ocupe aqui dentro da comunidade cristã da fé. Eu comecei a meditar em Gálatas capítulo 6, onde Paulo fala aquele povo, nos versículos 2 e 3, e o Rodriguinho não saía da minha cabeça. O que eu falo com esse homem? Só anota e passa o recado para ele. Eu falei o que? Amém. Assim como eu quando entreguei o microfone para ele vir aqui. Porque eu só obedeço, irmão. Não entendo o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que é ele que quer que eu fale isso. Gálatas 6, 2, 3 e 6. Levai a cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E o que é instruído
recebido na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, na sã doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Eu vou ter que falar isso aqui, senhor? Vai lá. Essa palavra já estava escrita lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, quando Paulo teve essa visão, falando para o povo de Gálatas, que enquanto o boi andava em ciclo ali, triturando aquele trigo, ele também tinha fome, precisava comer. Ou seja, enquanto nós estamos fazendo a obra, nós que estamos abrindo mão de tudo, estamos renunciando a tudo, estamos fazendo a obra porque Deus assim nos chamou. Deus é testemunho. Enquanto eu tentei, irmãos, fazer a obra e continuar cantando na noite, eu peguei nojo, peguei asco, convites não faltaram. Final de ano, Deus, lavava água, conseguia fazer shows que pagava a despesa do ano inteiro. E aí Deus fala para mim assim: vai ficar só na minha obra, eu vou te ensinar o que é viver por fé, porque o justo viverá pela fé. E quando eu me encontrei com o Rodrigo, um tema que eu jamais pensei em pregar em público, Deus tocou profundamente meu coração quando eu dei um abraço nele, como se por osmose eu sentisse toda a dor que ele estava sentindo e a opressão, juntamente também com o pastor César. A aflição que a liderança desse grupo, dessa comunidade está passando, e muitos não por maldade, mas por ignorância, desconhecimento. Não por desprezo, mas por não entender ainda que há um chamado para que, assim como eu estou à frente de um trabalho hoje, o pastor Rodrigo, os seus companheiros, as suas autoridades que estão junto com ele, precisam de apoio de vocês. E esse apoio não é só financeiro, não. Esse apoio é espiritual. Esse apoio é braçal, é no momento de estar junto, guerreando junto. E Paulo já falava para o povo de Gálatas: e vocês entendam que eu estou fazendo isso aqui não é porque eu quero. Eu estava muito bem na minha, perseguindo o cristão, mandando matar todo mundo. Estava legal na minha lá como Saulo. Aleluia. Peguei o Estevão, fiz aquilo que eu queria. Mas um dia resolvi de ir lá para Damasco, encontrei aquela luz e mudou a minha vida. Aquela voz falava comigo: duro é recalcitrar os aguilhões, Saulo. O que me percebe? Quem está falando comigo? Já tu vai entender. Só continua andando. E aquele que tu perseguias, aquele que vai te curar. Quando você passa pelo processo do Evangelho, pelo processo do amassamento, pelo processo da humilhação, porque se o povo que se chama pelo meu nome não se humilhar, é condição sine qua non que nós nos humilhemos, para que a partir da humilhação nós consigamos ter a revelação daquilo que Deus tem para cada um de nós. E Deus quer que nós andemos como congregação, não necessariamente institucionalizados, como uma igreja com CNPJ. O CNPJ é uma extensão para que nós vivemos na terra e no céu aquilo que Deus quer que a gente faça com ordem e com decência. Quando você olha para Deus primeiro e a estrutura é consequência, essa é a igreja do Senhor. A inversão disso que Deus me mostrava é o que corrompe. É quando vira um negócio, é quando vira um estelionato. Eu falo todo dia para Deus: Senhor, me supre, mas não me deixa me tornar um lobo. Então me leva dessa terra, me leva lá para do meu pai, lá para onde eu vou estar com toda a minha parentela, mais dia menos dia. Se é para eu me tornar um desses. Se não for para fazer com excelência, como o apóstolo Paulo fala aqui, eu não quero ficar sendo pesado para ninguém. Todo dia eu falo para Deus isso, porque a vaidade já se foi embora. Amo viver, amo estar aqui, amo minha esposa, amo pregar a palavra, amo louvar, amo estar com o André e com o Dodô, mas nada vai roubar o meu alvo, que é a cruz, irmãos. E você tem que ter isso em mente. Nada pode te distrair, nada pode tirar o teu foco. Porque quando você tem isso como primícia na tua vida, você não vai ficar confundido pelas coisas desse tempo. E tirando o foco que muitas vezes rouba a tua comunhão. Nós, por exemplo, do Cordão de Três Dobras, nós estamos tão avançados, tão maduros, ainda como uma comunidade cristã, que já tem uma estrutura maior. Mas muitas vezes tem um irmãozinho que está fazendo uma mudança, e a gente deixa de fazer as nossas coisas para nos solidarizarmos com aquilo. É a forma de eu dar o meu dízimo lá. É a forma de eu dar a minha primícia lá, ajudando a fazer aquela mudança. E no final a gente até abençoa orando, porque há uma autoridade constituída do céu. E de lambuja, como diz o Laudério, a gente abençoa. Porque a gente entendeu que ser corpo, ser igreja, tem que transcender as quatro paredes do templo. Você, como templo do Espírito Santo, tem que estar louvando e servindo Deus lá fora.
E Paulo fala mais, irmãos, quando você vê aqui 1 Timóteo 5, 17 e 18, ele torna a bater na mesma tecla. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que degulha. De novo ele bate nessa tecla: e digno é o obreiro do seu salário. Quer dizer, Paulo, ele usou essa ilustração para divertir a igreja, irmãos, que as pessoas produtivas no trabalho cristão, elas deviam receber apoio não só financeiro, mas junto, apoio moral, apoio psicológico, presencial. Aquele amor que você manifesta com atitude, não apenas com palavras: pô, eu te amo, mas você não vê fruto desse amor. Então, quando a gente vê excelência na liderança local, nós como corpo devemos expressar isso. Eu tenho passado muita dificuldade com o cordão nesse sentido, que lavando a roupa para vocês, que vocês também fazem parte da minha caminhada. A dureza de coração faz muitas vezes pensar que nós estamos indo na direção que a maioria das religiões estão andando aí fora, quando na verdade o que a gente prega é Gálatas 5, foi para a liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não vos coloquei novamente em jogo de escravidão. Ou seja, quando você entende que servir a Deus, estar aqui pela alegria de estar, pela vontade de servir, pelo prazer de comungar, aí você está vivendo realmente a plenitude daquilo que Deus espera da igreja, a plenitude daquilo que Deus tem para a eternidade. Nós não vamos viver sozinhos no céu. Então você que, eu rezo em casa, eu leio toda a Bíblia, dou meu dízimo, dou minha oferta, mano, esse negócio está em congregação, está junto, não sei, dá você, irmão, tem que abraçar o irmão suado lá. É complicado, aquela tenda lá, meu Deus, aquele cara, estou fora disso aí, não me alegro com isso, irmão. Então vai buscar mais a presença de Deus. Porque eu já fui assim. Pronto, estou aqui confessando meu pecado, já fui assim. Já fui nojento. Eu já fui asqueroso. Mas eu posso dar meu testemunho que Deus, ele muda. O processo de metanoia é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. A prática do amor, ela começa num pedaço de pão, num copo d'água, numa roupa, num sapato. E daqui a pouquinho você vai fazendo coisas maiores e aquele amor, ele vai invadindo a tua alma. Daqui a pouco você não consegue ter paz. Muitas vezes estou com a pastora Denise orando. Isso aqui está incomodando, eu não sei, eu estou sentindo alguma coisa ruim, tenho que orar para aquele irmão. Enquanto eu não dobro meu joelho, irmão, não oro, não tenho paz. Daqui a pouco o irmão liga: irmão, eu estava sentindo tal coisa. Eu disse: não, já passou, irmão. Ele já chegou atrasada. A bênção chegou antes dele reclamar, porque eu já tinha entendido no mundo espiritual que havia alguma coisa. Não foi assim, Batatinha, outro dia que eu estou com depressão? Isso aí me quase afundou, irmão. E Deus falou comigo assim: ora pelo teu irmão, porque ele está entrando num processo de depressão. Está sempre rindo, sempre brincando. Batatinha com depressão, pela ótica natural, ninguém acredita nisso. O que? O Rodriguinho com problema, está sempre rindo, sempre feliz, parece que está com a conta cheia. Mas o coração é terra estranha, só Deus conhece. Vocês não sabem como a gente geme na presença de Deus, meus irmãos. Eu falo aqui com temor essa noite. Vocês não sabem como é que é o making off da obra de Deus, os bastidores. Não tem luz. É muitas vezes guerreando com o próprio Satanás, irmão. Eu nunca pensei que eu fosse entrar nessa dimensão espiritual. É quando você começa a entrar na beira do rio, está só molhando os arpilhos, daqui a pouquinho a água está na canela, lá o profeta estava falando, daqui a pouco você está andando de costas já, e está mergulhando no rio do Espírito, que é assim que Deus tem a revelação do mundo espiritual para cada um de nós. Mas tem que estar em comunhão. Tem que estar em comunhão. Senão, acontece o que está lá em Lucas 9:62, quando Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então não tem jeito de você andar para trás. Vai ter que aprender a amar a marra. Como é que eu faço isso? Servindo. Mas eu não amo ninguém, eu não amo nem a mim mesmo. Serve. Abençoa. Por mais cascadura que tu seja, vai ter uma hora que Deus vai tocar naquele cantinho, não sei se chega a ser na saída do sangue venoso, entre a aurícula e o ventrículo, eu confundo, que eu não sou formado em medicina, mas tem um pontinho do coração que Deus vai trabalhar e Ele vai te mostrar o que é o amor que te aperfeiçoa. Há muitas pessoas que eu vejo hoje com medo. O amor lança fora todo o medo. Então o aperfeiçoamento está justamente no ato de você servir, no ato de você comungar, no ato de você buscar ser corpo com alguém. Agora que você tem Jesus, Deus não quer que você ande mais como você andava antes. Vai mudar a tua maneira de falar, a tua maneira de pensar. Você não tem que ficar uma persona, oh glória, aleluia. Não! Seja você mesmo, mas seja cheio de Espírito.
Esvazie-se de si e encha-se do Espírito Santo. Sem ser clone de ninguém, mano. Como você é. Mas cheio da vontade, do amor de Deus. Para se colocar na posição do outro. Na extensão de ti. Eis-me aqui, o que eu posso ajudar? É financeiramente? Ah, não tenho. É na oração? É no abraço? Alguma coisa você tem para dar sempre. E é aí que você estabelece uma relação de comunhão de igreja. É aí que você se firma como corpo. 1 João 4, 20, 21. Se alguém afirmar eu amo a Deus, vou pegar aquele pesado. Mas o odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Porque quem ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu conheci uns abençoados lá em São Paulo. Não, o negócio é com Deus, irmão. Não quero saber de ti, sai daqui, vai embora daqui. Não quero ser contigo, mas não gosto de ti. Vou orar por ti. Por Deus, irmãos, teve pastores em São Paulo que eu conheci assim, usados no dom de revelação, tomados em língua estranha, labraçudo como das sanébias, falavam assim que nem vidente. Porque eu fui bruxo, eu sei o que é o dom da vidência, e sei o que é a revelação do Espírito. Mas não tinha amor. Dizia amar um Deus invisível, mas não amava e não ama o irmão que é visível. Ministérios que não estão andando, que não estão prosperando, vivem como verdadeiros estelionatários, e Deus vai requerer naquele dia. Mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Vai-te embora daqui, não te conheço. Enquanto que outros estão dando o seu sangue, dando sua alma, sua vida, com interesse de coração. Irmãos, atendem a isso. É só abrir os olhos e observar o que Deus está fazendo. Porque quando nós nos entregamos para a obra, eu sei que quando eu falei para Denise, amor, Deus está me incomodando de fazer culto. Eu não quero fazer isso, eu quero bater viola, mas ele não vai pregar minha palavra. Eu não sou pregador, eu sou cantor, Senhor. Vou te ensinar. Ele fez eu colocar a música em segundo plano e a mensagem, a pregação em primeiro. É muito comum hoje as pessoas me convidarem para pregar e cantar. Eu vim aqui só para louvar. Eu vou só louvar aquele cara, ô glória. Louvar para mim é como respirar, irmão. A pregação já tem que ter um pouquinho mais de, para uma preparação mais. Porque não é o que eu quero pregar, o que vocês precisam ouvir. Não tem pregação, não falta, a gente está pregando quase todo dia. O pastor deve ter muito mais currículo do que eu para pregar, mas não é isso. É o que Deus quer que você escute. Para qual propósito Ele me trouxe aqui essa noite? Aos olhos naturais parece que é uma coincidência. A vida estava ali, eu convidei o cordão, estava de Valde, Adivarde. Vamos lá cantar. Não é assim, irmão. Isso é ótica natural. A ótica espiritual é outra, tem propósito, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, nada é por acaso, não existe casualidade. Até mesmo quando fui incomodado ontem, eu não conseguia ficar em casa. Já estava cruel ficar debaixo do ventilador, que parecia mais uma ventoinha de carro, aquele ar quente. Meu Deus. Aí eu falo assim, amor, tu não vai entender nada, mas Deus está me mandando ir lá. Ela sabe que Deus fala comigo, porque a última vez que falou eu me casei com ela, então ela não duvida. Oh, aleluia. Ela não duvida, irmã, ela sabe que Deus fala comigo. Oh, glória. Vamos lá então dar um abraço daquele baixinho gordinho que eu amo. Saímos dois faceiros, para não gastar gasolina, a janela aberta, para não gastar ar-condicionado. Tu não sabia o que estava mais quente, se era a hora que vinha da rua, da ventoinha do carro, porque era ar quente, irmão, estava horrível ontem. Quando eu cheguei naquela tenda que o padrinho lá embaixo, os irmãos não estavam ali, estava só o pastor, estava saindo de carro dele lá. Carrinho top lá, preto. Eu não tinha enxergado ele, só enxerguei os dois lá embaixo da tenda. Pensa numa sauna, o que era aquela tenda. Eu já saí intercedendo, Senhor, tem compaixão desses dois que estão aqui, Pai. Deve ter alguma coisa com eles muito forte, porque para eles estarem aqui, alguma coisa que tu está fazendo na vida deles. É um concerto, era concerto, só pode ser. Fala para eles depois que foi concerto. Porque para ficar naquele lugar ali, parado como estava terrível o calor. Aí saímos a caça do pastor Rodrigo até a pracinha. E quando eu cheguei lá, irmão, eu vi um amor deles. Um amor, irmão. Um amor. Se eu que sou miserável vi esse amor, irmão, imagina o papai do céu. O que ele não viu? Prepara que as bênçãos vão ser grandes. Manda dizer o Senhor, Rodriguinho e César. Elas vão vir atrás, vocês não vão ter que correr atrás delas. Porque Ele tem visto o esforço de vocês. Tem. 1 Tessalonicenses 5, 11 a 15. Por isso, por tudo isso que a gente está conversando aqui, contextualizando tudo isso, exortai-vos. O que é isso, irmão? Já? Estimular, animar, persuadir, vamos lá, cara, vamos fazer tenda, vamos lá.
Pessoais, vão lá, vão fazer reunião do cordão. Onde é que é? Não sei. Pode ser na garagem, pode ser em casa, pode ser na rua, pode ser até numa igreja, não interessa. Vamos lá. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos, irmãos, imploramos a vocês que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, que vos admoestam, vos advertem de maneira branda, aconselhamentos, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos, nós suplicamos e imploramos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, que estão fora da casinha, só para fazer confusão. Vai-te embora daqui, não precisa daqui. Se é para atrapalhar, vai. Consoleis os de pouco ânimo, aqueles que não têm força, querem fazer, mas estão desanimados. Sustenteis os fracos, a mesma coisa, o mesmo padrão, quer fazer, mas não consegue. E sejais paciente com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, para com todos. Até para os desordeiros, não trate eles mal. Só fala para Deus, Senhor, converte e eu mando embora. Porque é Deus que faz a obra. Deus está falando com alguém aqui, vai passar a peneira, manda dizer o Senhor. Eu falei para tirar e está falando de novo aqui, ó. Deus vai passar a peneira, mas não é para aumentar, irmão Jair. Irmão, o crescimento da igreja de Deus é diferente da religião. A religião começa a encher a igreja, olha, o Senhor está crescendo. Não, está só crescendo só para entrar mais dizimista, mas só isso. O crescimento é de dentro para fora, não de fora para dentro. Quer dizer, escolher os menos é mais. O menos é mais. Ou seja, Deus quer que nós tratemos as pessoas amando o próximo como Ele nos amou. É o novo mandamento, né? Porque se tu amar como a ti mesmo, às vezes tu nem te ama. Então não serve como parâmetro se tu amar o próximo como tu te ama, eu não quero esse teu amor não, irmão, sai fora daqui. Mas se tu amar como parâmetro Jesus Cristo, aleluia, esse amor é o que acontece aqui. Você é compelido pelo Espírito Santo a abraçar o teu próximo. Você é levado pelo próprio Espírito a fazer a vontade do Pai. Porque quem opera o querer efetuar não é mais o teu psique, é Deus. Ele muda. A metanoia é um processo que na comunhão dos santos, ela se manifesta não como causa, e sim como consequência. Ou seja, você falou, Senhor, eis-me aqui, foi o que eu fiz no dia 12 de outubro de 2005. Eu não estou entendendo nada, acho que fiquei doido, mas como eu não estou mais querendo morrer, eu estou rindo não sei do que. É uma alegria que me invade, me arrepia o corpo inteiro, me queima o corpo inteiro, não sei que negócio é esse, eu sei que eu estou gostando pra caramba e não tem nada de droga aqui, eu não sei que loucura é essa, me explica, Senhor. Deus gostou. Deus gostou. Chegava no estacionamento, daqui a pouco aparecia uma atalaia, assim manda dizer o Senhor, oh glória. E começava a discorrer coisas da minha vida que eu nem sabia. Quando você tem um chamado, escute, se você está aqui não é por acaso, você já passou na peneira. Já foi chamado e escolhido. Aí veio o serviço, como diz o pastor Salvador, João 15,16. Se ele te chamou, te escolheu, te nomeou, não dá para voltar para trás. É uma mão de via única. É olhando sempre para frente. Para o autor e consumador da tua fé. Não era para ser constante. Esquece. Esquece a enfermidade. Esquece os problemas. Esquece a doença. Esquece a vida financeira. Esquece. Não bota isso na tua cabeça. Isso não pode tomar conta da tua mente mais do que Deus que te serve. Porque o Deus que tu serve, Ele supre. Filipenses 4,19 diz a Escritura: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir através de Jesus Cristo todas as nossas necessidades. No versículo 13 ele fala, e mesmo Filipenses 4, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, aleluia. Se Ele te fortalecer, tu vai poder todas as coisas. Então para de preocupar com esse negócio. Tira essa inquietação e deixa Deus agir. Amém. Quando tu permitir Deus ser Deus na tua vida, na comunhão dos santos, você é corpo. Aí sai que nem batatinha, que vem lá da alvorada de trem, mal podendo andar, eu não sei porque eu estou aqui, eu quero ouvir a palavra. E está aí. Está aí. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Quando você se coloca à disposição de fazer a vontade dele, não tenta entender como é que vai acontecer, mas acontece. E aí, irmão, Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Esse processo da gente se sentir sozinho no meio de uma multidão é muito comum para quem tem chamado. Essa sensação de impotência, porque você tem uma graça, eu não sei o que eu tenho, mas as pessoas mandam eu te procurar. Eu fui entender que era a graça de Deus com o tempo, eu não sabia o que era isso. Volta e meia apareceu alguém lá em casa pedindo oração, eu nem pastor era, eu estava só louvando. Mas a minha entrega, a minha renúncia, isso foi me chamando, e eu fui buscando entender o que era esse chamado. Afinal, o que Deus está querendo comigo? Eu não estou entendendo nada. E aí começou uma relação muito mais passional com esse Deus.
Eu comecei a entender que os irmãos tinham dificuldade, que eu precisava estar em comunhão com eles. Na hora que eu conheci o Dodô Dedé, vai ser pedreira, mas eu sei que Deus vai me dar refrigério, porque eu não sei o que aconteceu. Eu aprendi a amar os dois como o sangue do meu sangue. Esse é o primeiro passo para você congregar com alguém. É aquilo que a palavra fala, que muitos teólogos pregam, não quero, eu estou fugindo dessa palavra koinonia, que o pastor Rodrigo já deve ter, obviamente, discipulado vocês, eu não estou aqui para falar sobre isso, eu tenho que ficar umas 2 horas para poder aprofundar mais sobre isso, mas essa koinonia, falada naquele koinos, coisas que nos vinculam, que nos fazem comungar, coisas que são indissociáveis, como o amor, que tem que estar implícito em cada um de nós, essas coisas são muito mais profundas do que o psique pode explicar. O que tu está fazendo na igreja hoje? O que tu quer lá? O que tu ganha com isso? É o que o mundo pergunta, é ou não é? O que tu quer com esse calor daquela praça? Tu tá doido? É ou não é? Tu é maluco? Chega lá no meio do lugar que estão fazendo dia 12 de outubro, a vossa senhora Aparecida, a vossa senhora não sei o que, está fazendo rito, tu vai atrapalhar, deixa eles lá. Eles não entendem. Porque a mente, o príncipe desse século chegou. Então quando você é chamado, é escolhido, e a mente começa a mudar, começa a ser transformada, você consegue discernir até os fenômenos, até as datas, até os costumes, as tradições, tudo isso vai caindo por terra, e a alma, a pessoa sedenta, a pessoa faminta, você começa a se cumprir as escrituras que nos últimos dias as pessoas teriam fome e sede, não de comida nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Entrar numa pracinha, como eu vi a pastora aqui orando por uma mulher completamente obsediada, perturbada, cheia de legiões, sai dali sorrindo. Porque é isso que as pessoas precisam hoje. Nós abrimos a porta da nossa casa, é um chamado. O pastor Rodrigo começou assim também, nós estamos começando. Porque esse amor falou mais alto do que uma instituição, não, eu vou ter uma denominação. Eu nunca pensei nisso, irmãos. Falo diante de Deus. Não me sinto gabaritado para isso, mas o Deus que me chamou é que tem nos aperfeiçoado, Ele que nos dá a direção. As pessoas nos perguntam questionamentos que nós muitas vezes não sabemos, não temos a resposta, pastor César. Mas eu só abro a boca, eu não sei nem o que eu vou dizer, quando vem um pensamento pronto, é um relâmpago, e a resposta está ali, a pessoa sai satisfeita, ela sai saciada, porque eu entendi que eu precisava me envolver com essas pessoas. Provérbios 17, em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. É muito comum aprimorar relações dentro de uma igreja, quando as amizades são sinceras, quando você começa a interceder pelo outro, como o Tiago fala. Tiago 5,16, ele pede, oremos uns pelos outros, que nesse orar, e nesse comungar, que um vai curando o outro, um vai discipulando o outro, um vai exortando o outro. Você vai começando a amadurecer a tua aliança com Deus, esse comungar vai ficando leve, vai ficando prazeroso, e ninguém precisa ficar te escalando para nada, porque vai ser voluntária a tua atitude em servir. Vai ser espontâneo. Aí tu vai ficar com aquele tipo de irmãozinho ofendido. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Você vai ter cuidado, você vai ter prudência no falar, como fala Provérbios 18:19. Você vai saber se expressar, você vai entender que muitas vezes o que você está falando, eu sei que eu não estou fazendo de má vontade, não estou fazendo para magoar, mas aquele irmão ele tem uma outra compreensão da vida, eu vou tentar entender a mente dele. Provérbios 26:19 fala, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava brincando, eu fiz por brincadeira. Então você tem que entender, irmão, que você tem que perceber a pessoa com a qual você está convivendo. Quando você vê que o irmãozinho bonitinho que está do teu lado não é só mais um número aqui na congregação, aqui na comunidade, você vai ter um temor tão grande. Você vai aprender a tratar essa pessoa com muito mais paciência, com muito mais amor. E essa maturidade é que vai trazer, atrair as bênçãos. Aquilo que você nem imaginava mais, aquilo que já deixou de tomar conta da tua mente, porque você de fato entregou para Deus, porque Ele preparou outras circunstâncias problemáticas para você resolver, Ele resolveu. Porque você buscou Ele em primeiro lugar, descansou nele. E Ele começou a acrescentar aquilo que tu necessitava. Porque você entendeu que Ele precisava de ti. E você falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o que tu precisa? Quando essa consciência começa a brotar no coração de cada um, aí o todo é movido como uma congregação. Portanto, meus irmãos, não é só dos dízimos, das primícias que a liderança de uma igreja precisa do teu apoio. Isso é imprescindível. Há um custo que precisa ser pago. A gente sabe disso. Eu não quero me tornar um lobo, mas eu quero apacentar um rebanho que não é meu, porque eu não sou Moisés, eu não sou aquele que derramou óleo sobre a barba de Arão, eu sou apenas um servo do Senhor, administrando a obra do sumo sacerdote que é Cristo, ensinando as pessoas a caminhar na luz, para que elas possam colher a mesma coisa que eu estou buscando, que é a minha salvação. E a gente poder se encontrar lá em cima e dizer, valeu a pena. A gente poder estar no céu e dizer assim, Senhor, obrigado por ter estado naquela comunidade. Obrigado por ter conhecido o Rodriguinho, César e todos os demais irmãs e irmãos.
Obrigado por esse caminhar, ainda que tenha sido muito sofrido com o Dodô, com o Dedé. Nós estamos até agora nos regozijando contigo de eternidade em eternidade. Então, irmãos, que faça valer a pena todo o teu esforço aqui na terra. Amém. Pede para Deus quebrantar teu coração e ser mais voluntário na obra. Entenda que isso é muito além de uma congregação. É a tua família. É aquele parente que você sabe que está precisando de uma palavra, de uma ajuda, e você endurece a serviço, porque ele não vai entender o que eu vou falar, ele não vai aceitar. Deixa que o Espírito Santo se encarregue de convencer. Ora antes, Senhor, eu preciso falar algo da tua parte para ele assim, ó. Abre os olhos espirituais dele, abre os ouvidos, abre-te, deixa essa palavra que não é minha, é tua, mas que eu possa ser porta-voz dela, porque a tua palavra nos fala que ela não voltará vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. Eu quero ver se cumprir, Senhor. Mano, quando você fala assim com Deus, ele se inclina para baixo e fala assim, ó, esse é o meu garoto. Ele dá e te abençoa. Que seja assim, que seja remo tudo que eu falei aqui essa noite. Amém. Que você possa entender que o propósito desta palavra sobre comunhão, ela tem que ser aperfeiçoada a cada dia, a começar pela tua família, pelos teus. Perdão é condição sine qua non para que essa comunhão se restabeleça. E isso começou aqui hoje, antes de eu ministrar, que me deu paz e tranquilidade de saber eu estou na direção certa. E que vocês possam desfrutar desse maná celestial que Deus derramou aqui essa noite.